Versículo 42 de Atos, o capítulo 2, diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e diante de tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as vossas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2:42 conta a sequência após a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e os apóstolos saíram pregando e fazendo a obra que Deus tinha para eles, que Jesus havia ordenado. E nessa parte, a palavra de Deus nos ensina 3 coisas muito importantes que nós precisamos fazer, aprender com os apóstolos. A primeira delas é perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que é perseverar? O significado de perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. É a conquista de algo pela firmeza e fidelidade aos ideais propostos. Quais são os ideais que você tem dentro de você? Jesus nos ensina, em Hebreus 10:36, a palavra de Deus diz assim: tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja que a promessa, ela só é alcançada pela perseverança. Mas o que é perseverar? Sabe? A perseverança, perseverar, é você ter um ideal firme e não desistir até quando você não alcança. É assim que a igreja, após a morte de Jesus, fazia. E veja que é algo tão importante que Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, ele diz que nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, porque, sabendo que a tribulação produz perseverança, estar atribulado, ter problemas, produz o quê? Perseverança, luta, firmeza, né? E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A importância de você perseverar em Cristo, de não abandonar logo a primeira dificuldade que se encontra, é muito importante. Olha, é tão importante que Jesus conta a história que um semeador, em Marcos 4, saiu a semear, né? Uma parte das sementes caíram em terra rochosa, até cresceu, mas vindo as tribulações e as perseguições,
aquela pessoa se escandaliza e a semente logo morre. A planta logo morre. Porque se não houver perseverança, não haverá vitória. Perseverar na doutrina foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fez antes de cair na fornalha de fogo. Quando Nabucodonosor ordenou que eles se prostrassem diante de sua imagem, a imagem do seu Deus. Mas a perseverança levou aqueles homens a cair numa fornalha, e através daqueles homens, a honra e glória a Deus pela vida deles, porque Deus não permitiu que se queimassem, para honrar a fé de apenas 3 homens diante de um reino que se manteram perseverantes e na firmeza dos seus ideais. Não dobro. Foi assim, pela perseverança dos ideais, que Daniel foi parar numa cova de leões. E assim, mais uma vez, um reino dar glória a Deus pela perseverança e a perseguição de ideais de um homem firmado na palavra de Deus, chamado Daniel. O homem que era presidente de um reino, que conhecia muito bem as regras, que diante de um decreto real, que não poderia orar e buscar a seu Deus, por 30 dias não ser o rei, sequer se importou com aquilo, abriu as janelas e orou a Deus de frente, como ele fazia por todo mundo. Nem se deu o trabalho de fechar a janela. Ele sabia que ia parar numa cova dos leões, mas não deu bola. Porque perseverava. Ele sabia qual era o prêmio se ele mantesse firme nos ideais e nas convicções que ele tinha, que são os ideais de Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus, para que nós seguíssemos. Você segue o quê? Em Hebreus 10:36 diz que depois que você realiza a vontade de Deus, tem que perseverar, senão não vê a promessa. Sabe? Perseverar significa manter, não se desviar, independentemente das consequências, sejam elas quaisquer que forem. Você quer ir ao Congresso? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas a Bíblia diz que Deus supre todas as necessidades da gente. Não supre? E você, a primeira vez que olha, não tem dinheiro, já vai logo, o diabo lhe mostra, olha, é difícil. É difícil. Não tem dinheiro, o Brasil está em crise, não tem onde arrumar. E você faz o quê? Desanima? A Bíblia conta uma história de uma série de homens, e uma série de histórias, que é para nós aprendermos com eles. O que eles fizeram. O que eles fizeram. Para a gente não errar. Por exemplo, nós vimos a história de Abraão, a história de Elias. Elias ouviu a voz de Deus, assistia diante de Acabe, vai à torrente de Querite, ao lado do Jordão, lá eu vou te sustentar. E Elias foi. E chegou lá, tinha o quê? Água. Se os pássaros não trouxessem comida, não haveria subsistência. E depois, Deus melhorou muito para ele, né? Falou, sai daí, vai lá em Sarepta. Lá eu mandei uma viúva te sustentar. Muitos cristãos iam pensar assim, bom, agora Deus mandou ir para Sarepta, né?
Lá deve ter uma mulher muito rica, abastada, que lá tem abundância de comida, né? Então, quando Elias chega lá, ele encontra com a viúva, ele fala, me traz água e um bocado de pão. E a mulher logo responde para ele, falou, só tem um bocado de farinha e de azeite. Apanhei aqui 2 cavacos, vou fazer um bolo, vou eu e meu filho comer e vou morrer. Muitos cristãos, diante de uma situação dessa, sabe o que faria? Já poria a boca logo a reclamar. Mas que Deus é esse? Que me manda vir aqui para sustentar? Com uma mulher que nem comida para ela tem, mal consegue se manter. E ela vai me sustentar? Sabe por que era ela? Porque o azeite e a farinha era dela. Então Deus multiplicaria aquilo lá, mas ela teria que dar a Elias. Porque era dela. A Bíblia diz, perseverança de ideais. Perseverança da doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. Partir do pão, comunhão e orações. Olha, veja, orações. Sabe o que é oração? Oração tem uma série de tipos. Tem oração da fé, oração de intercessão, oração de concordância, não é? Mas oração se resume a 2 coisas. Primeiro, é falar com Deus. E segundo, do jeito que Deus quer ouvir. Abraão, o pai da fé, um homem grande, do qual derivou todo o povo de Deus do Velho Testamento. Um homem do qual a Bíblia diz que a sua fé foi-lhe imputado para a justiça. Deus um dia falou para ele, Abraão, pede o que você quiser, em Gênesis 15, eu sou contigo, eu te fortaleço. Abraão falou, Senhor, mas nem filho eu tenho, o Senhor não me deu. E quando Deus lhe fez a promessa, mandou ele sair da tenda e olhar aos céus. Sabe para quê? Para ele olhar as estrelas, ele colocar visão naquilo que Deus havia lhe prometido. Ainda que para ele, um homem racional, lhe parecesse loucura. A mulher era estéril. E naquela época não existia medicinas avançadas, tomografias, e não existia nada disso. Então Deus lhe mostrou o céu. Quando ele viu as estrelas, a Bíblia diz que ele creu na promessa da posteridade. Não é isso que você faz aqui todo sábado? Não é isso? Você é afligido de problemas, enquanto Deus diz que todas as coisas você pode, naquele que te fortalece, em Filipenses 4,13. Mas o diabo lhe apresenta situações e situações e você vai desanimando. Né? Olha, mas é difícil. E começa a pôr a boca a falar coisas erradas. Então você vem aqui e escuta os homens de Deus, as mulheres de Deus, dizer, olha, não põe os olhos naquilo que Satanás quer lhe mostrar. Põe os olhos na promessa. Olha as estrelas. Não é assim? Quando o diabo lhe afligir de problemas e situações, faça como Abraão. Usa a técnica do Abraão, que Deus fez com Abraão. Eu faço isso. Quando as coisas parecem muito difíceis, eu creio que Deus é poderoso para mudá-las, e eu fecho os olhos e fico imaginando como Deus vai fazer. Você quer ir ao congresso e não tem dinheiro? Você vai dizer, Filipenses 4,18, que Deus supre todas as suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, que não tem fim. Então, em vez de botar na boca a falar errado, sente num lugar quieto, quando você estiver orando, fecha os olhos e imagina Deus trazendo dinheiro, trazendo as coisas, trazendo inscrição, trazendo tudo.
Imagina você lá no congresso, levantando a mão, louvando, sabe? Está passando dificuldade financeira. Imagina as coisas dando certo, novos empregos, novas portas abrindo para você. Você precisa orar a Deus da forma que Deus ensina você a orar. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama come do seu fruto. É por isso que o cristão não pode pôr a boca a amaldiçoar os outros. Porque morte e vida pertencem. O poder delas está na sua boca. E o versículo 20 diz que do fruto da boca o coração se farta. E o que você tem no coração? Caminhar com Deus é se fortalecer, é mudar a vida, é adaptar-se a sua vida à vida de Deus. Cristianismo é fé, é diretrizes de Deus, mas também é uma filosofia de vida. Porque se você acostumar a viver conforme Deus fala, fica fácil. Não é isso que diz Romanos 5, 3? Que tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Porque você é atribulado com alguma coisa, você persevera e vence. Depois de novo, traz novamente aquela mesma tribulação, você já tem experiência com aquilo. Fala, vai cair por terra, nem vou orar, vai dar tudo certo. Nem vou me preocupar com orar isso aqui, vou orar outras coisas. E aquilo ali cai tudo por terra e você acaba vencendo outra vez. Depois o diabo tem que arrumar outra estratégia, que aquela já não funciona mais com você. E orar a Deus, você vai orar conforme Deus fala. Você tem que dizer a Deus, você é vencedor. Louvar a Ele por aquilo que você já é. Sabe? A gente vê em Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. E Jesus disse que se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque Lucas 1,37 disse que não haverá impossíveis para Deus em todas as tuas promessas. Mas depois de você ter feito a vontade de Deus, tem que perseverar até quando vê a promessa. Não é? Até quando você vê a promessa. Hebreus 10, 36. Se não perseverar, não vê. E a culpa não é de Deus. Então o que você precisa fazer? Você precisa tomar posição. Olha, no reino de Deus não tem lugar para coitado, não. Sabe por quê? Porque Deus não criou coitados. A Bíblia diz que Deus criou filhos. Quando você aceita Jesus, você aceita, né? Você se torna, Deus dá-lhe o poder de ser filho de Deus. Não é um coitado de Deus, é o filho. Sabe o que é filho? Direito à herança, ao reino e à autoridade. Outro dia um irmão me disse assim, olha, eu tenho medo às vezes de orar, eu fico com medo não, tenho receio de orar para os outros. Eu falei, por quê? Porque vai que ele fica endemoniado. Ué, se ele ficar endemoniado, fica fácil. Aí você já viu o diabo. Ele falou, não, mas vai, que eu não tenho autoridade igual vocês aí, e ele resolve olhar para mim e falar, não, não sai não. Sabe por que ele me disse isso? Eu comecei a rir. Mas sabe por que ele me disse isso? Porque ele nunca apontou para um demônio e ordenou que aquele demônio fosse subjugado. Que o dia que ia apontar e subjugar, ele fica derrotado ali na presença dele. Porque você não vê o reino espiritual, mas você é dotado do poder de Deus, ainda que não veja. Ainda que você não veja. Você precisa aprender a forma de Deus agir.
para não ficar derrotado. E aprender como Deus faz, para ter vitórias. E acostumar, sim. Sabe, tem algumas coisas na Bíblia que a gente fica surpreendido de ver, né? Por exemplo, uma delas é quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. O rei perguntou para eles. Isso faz a gente pensar que, como ele tinha sido nomeado para governar, está escrito em Daniel 3 isso, em Daniel 2, quando informaram o rei que eles não haviam se prostrado, o rei pergunta de novo: estáis, pois, agora dispostos a dobrar diante da estátua, ao som da trombeta, da gaita de foles, do saltério, da harpa? E sabe como que eles respondem a Nabucodonosor? Ó rei, quanto a isso, não temos que te responder. O nosso Deus a quem nós servimos é poderoso para nos livrar das suas mãos e da fornalha. Mas se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não adoraremos os teus deuses e as tuas imagens. Se ele quiser, ele livra. Se ele não quiser, não livra. Mas eu não adoro. E a vitória vem por você agir, perseverar e agir. Sabe, orar a Deus, quando vai interceder, você intercede como? Senhor, tem dó do Joaquim, Joaquim é um coitadinho. Você ora assim? Não. Senhor, destrói todo o principado, toda a potestade que levantou contra o Joaquim, porque ele é vencedor. Você precisa falar com Deus como Deus fala. Como é que Deus fala? Paulo falava assim, em Efésios 1, 7 ou 9, alguma coisa assim. Desvenda um mistério da sua vontade. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, peça a Ele para lhe mostrar. Peça sabedoria a Deus. Se você não consegue ver o poder de Deus que está dentro de você, peça a Deus para lhe mostrar. Paulo fazia isso. Você já leu Efésios? Quem já leu Efésios? Eu gosto muito de ler Efésios por causa disso. Que há coisas ali sobrenaturais. Por exemplo, Paulo pedia a Deus para dar o espírito dele de sabedoria e de revelação, revelar as coisas, mostrar o tamanho do poder do reino, mostrar a riqueza, o chamado dele que Deus tinha para ele. E você deve fazer o mesmo. Deve fazer o mesmo. Não deve se acuar diante das situações, das dificuldades. Você tem que determinar como a sua vida deve ser. E não andar com as determinações que o mundo te direciona. Porque quem anda com a direção do mundo é o povo lá fora que não conhece a Deus. Você não. A você foi dado a autoridade para governar a sua vida. E você comanda ela como você quiser. Se você quiser ter uma vida de miséria, vai ter uma vida de miséria. E a culpa não é de Deus. Mas se você estiver disposto a ter uma vida de vitória, aí então sim, Deus vai lhe dar a vitória. Ainda que as circunstâncias pareçam loucura. Elias era uma loucura, mandar um homem para ser sustentado numa dificuldade daquela, sem água, sem nada, uma viúva. Mulher, viúva, nem tinha emprego, nada, nem comida. Mas Elias disse a ela: olha, faz o jeito que você está falando, mas dá primeiro para mim. Dá um bolo primeiro para mim. Que da farinha da panela não vai acabar e o azeite não vai faltar. Então aquela mulher viu o poder sobrenatural de Deus. Porque Deus não opera na nossa lógica. Então pare de ficar olhando as situações e achando que vai conseguir encaixar Deus dentro daquilo ali. Sabe, você fica olhando o seu trabalho e tenta colocar Deus ali. Não faça isso. Acredite que Deus é sua fonte. Acredite que Deus
vai fazer coisas sobrenaturais. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Vos darão é outras pessoas que dará para você. Ele vai usar pessoas para lhe trazer rendas, para lhe comprar produtos, para lhe dar esse trabalho. Deus vai usar pessoas para te abençoar. É por isso que você tem que abençoar os outros. Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Abençoa o seu irmão. Você está vendo um irmão que não tem condição financeira de ir ao congresso? Não o julgue. Não o julgue. Romanos 14 diz que se você tem fé para comer legumes, coma legumes. E se tem para comer manjares, coma manjares. Mas não é nenhum para ficar contestando o outro. Se seu irmão não tem fé, a nossa obrigação é ajudar. Isso é comunhão. Sabe o que é comunhão? Comunhão é uma realização, um evento, alguma coisa que você junta com o mesmo ideal. Que você tem algo em comum, tem que haver algo em comum entre nós. E tem que ser o amor de Cristo. Sabe? Um torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras, o outro para o Santos, né? Um é branco, o outro é moreno, o outro é preto, o outro é japonês, o outro é chinês, o outro é não sei o quê. É tanta gente tão diferente, e nenhum parece com o outro. Mas tem que haver um ideal comum, senão não é comunhão. E o ideal comum é a fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, os apóstolos, os irmãos, eles vendiam as coisas deles para ajudar os outros. E você vê teu irmão passando dificuldade e só fica assistindo? Cruza os braços, fala, não. O que é que você está fazendo para o teu irmão? Estou orando. Orando. Você precisa aprender a semear nas coisas que você quer. Precisa botar em prática. Um dia, o pastor Mário me falou assim, olha, nós vamos comprar ar-condicionado lá para a igreja. E eu estava pegando oferta com os irmãos. E eu pensei, havia montado minha empresa, pensei, precisava botar um punhado de ar-condicionado lá. Sabe o que eu fiz? Ofertei um lá. Ajudei a ofertar. E depois Deus me deu um punhado. Porque se eu quero ar-condicionado, fui semear um. E eu fiquei tão feliz. Então, quando alguém te pergunta, você quer ofertar alguma coisa, você tem que ficar feliz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Então, se você ama o dinheiro, Deus não vai lhe dar. Porque Deus não vai dar nada para você se perder. Mas se você tem o seu coração em Deus, se você coloca Deus acima de todas as coisas, inclusive das suas finanças, então Deus vai abrir as janelas do céu, as portas, e vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. Você quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Então entrega as tuas finanças, a tua casa, o teu carro, os teus filhos, o teu trabalho, tudo que você tem, na mão de Jesus. E fica fácil, porque se amanhã ele pedir para você pagar um irmão para levar, ou se ele pedir para você ofertar para isso, ou se ele pedir para você mandar dinheiro para uma missão, ou para um missionário, ou para que seja, fica tudo fácil. Não é meu, ele está mandando, eu dou. Fica fácil. Então Deus fica livre para te abençoar, como diz em Marcos 4, a 30, 60, 100 por 1. Está na hora de nós voltarmos a agir como os cristãos verdadeiros. Sabe? Que viviam em comunhão. O congresso nada mais é que uma comunhão. Uma união de pessoas tão diferentes, de lugares diferentes, que têm o mesmo ideal. Buscar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo.
É isso? Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos viva em união. Ó, quão bom e quão suave. Sabe, outro dia veio um discípulo meu de Barretos aqui, e ele ficou aqui, no meio dos irmãos, foi em casa, foi na minha irmã, sabe? Na hora dele ir embora, sabe o que ele me disse? Ele disse assim, engraçado, né? Ele nem tem muito, nem conhece muita gente assim, não. Conhece a mim. Na hora de ir embora, ele falou assim para mim, olha, a mulher dele, fiquei tão feliz de vir aqui, e para mim é muito mais prazeroso vir ter comunhão com os irmãos aqui, do que ir na casa da minha própria família. Não tem alegria como tive aqui. Porque aqui existe o amor de Deus. E quando as pessoas estão em comunhão, elas ficam felizes, porque a presença de Deus enche o coração de alegria. Mas tem que haver um amor verdadeiro. Não pode ser só de boca. A gente tem que olhar para os nossos irmãos e ver a fraqueza, não para julgar, mas para ajudar. E há coisas que você ajuda orando, outras você tem que ajudar financeiramente. Se você tem condição, Deus lhe mostrou a dificuldade, você pode ajudar, então você tem que ajudar. E Deus vai te abençoar. Quanto mais desprendido das riquezas você for, mais fácil fica obedecer a Deus. Lucas 6,38 diz que Deus vai usar as pessoas para abençoar, e pode usar você. E se você for desprendido, Deus começa a trazer riquezas e pôr nas tuas mãos. Mas se for aquelas pessoas mesquinhas que faz conta do dinheiro, vai contar o dízimo quantos centavos, sabe? Pega dízimo, vai contar lá, R$10,01. Ele não dá 2, ele dá 1 porque não pode passar. Não. Seja uma pessoa liberal a Deus. Senhor, de tu vieste, tu vai também. Abençoe os irmãos, abençoe a tua igreja, abençoe as missões. Então Deus vai ficar livre para te abençoar poderosamente. Eu conheci um homem chamado Reno. Esse homem era um homem corrupto. Ele roubou tanto os seus patrões, que ele montou uma empresa e os patrões quebraram. E quando ele conheceu Jesus, ele tinha uma empresa e continuava roubando os outros. Então, quando ele conheceu Jesus, Deus transformou ele. Aí ele chegou para um outro pastor e falou assim para ele, que era o pastor dele, falou, olha, na época ele não era pastor não, ele era um irmão comum da igreja. Falou, eu roubei tantos outros que eu nem sei mais quem que eu roubei. De forma que esse dinheiro que eu tenho, essa empresa, é tudo amaldiçoado, porque isso aqui só foi construído com roubo. O que eu faço? Ele falou, espera lá, pergunta a Deus que Deus vai te falar. E você faz o que Deus falar. Eu vou vender ela e devolver para os outros. Eu sei para quem, alguns eu conheço, mas os outros eu não sei não. A maioria eu não sei. Ele falou, ora e pergunta a Deus. Sabe o que aquele homem fez? Ele falou, quer saber? É tudo amaldiçoado. Eu vou transformar esse dinheiro amaldiçoado em dinheiro abençoado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou catar esse dinheiro, vou enfiar na obra de Deus, que aí eu transformo a maldição em bênção. Então ele pegava cheques de grandes valores e mandava para missões, mandava para igrejas. Na época eu estava em Catanduva, eles montaram uma igreja grande, não tinha som, não tinha nada. E ele falou para o pastor assim, vai lá em São Paulo, na loja tal, compra tudo que você quiser, tudo, tudo. Depois você só me manda a conta para pagar, que eu vou pagar. Compra tudo. E ele comprou mesmo, só comprou coisa. E mandou a conta para ele pagar, e ele pagou. Esse pastor um dia foi pregar nos Estados Unidos, falou para ele, comentou, falou, não, peraí, vou mandar um avião te pegar e levar lá e te buscar. Não precisa ir, eu vou mandar levar lá. Sabe o que aconteceu com esse homem? Com o Reno? Ele tinha uma empresa grande. A última vez que eu vi, que já deve ter uns 15 anos, ele tinha 9 grandes empresas, 3 aviões. E o pastor dele me disse
como ele era muito mão aberta, assim, ó, falava, ó, tem uma missão em tal lugar, aí ele mandava de punhado de dinheiro. Como ele fazia isso, ele ia semeando em grandes quantidades. E Deus mandava cada vez muito mais para ele. É isso que acontece com um homem que tem o coração desprendido, que ama a Deus. Então não fique de fora desse congresso. Não fique por causa disso, por causa de dinheiro. Põe a tua causa diante de Deus, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Não desanime. Tenha um objetivo, um alvo fixo, perseverante. E você que pode ajudar seu irmão, não feche os olhos a isso. Se Jesus mostrou para você a dificuldade do seu irmão, é para você ajudar. E quando você obedecer à voz do Espírito, então Deus vai ficar pronto para te abençoar muito e muito mais vezes. Amém?